Nós faremos a leitura. Eu estou com uma versão um pouco diferente de vocês, mas dá para acompanhar. É a versão, a nova Almeida atualizada. Tem algumas diferenças da versão que talvez vocês tenham em mãos. Então vamos à leitura do Evangelho segundo Mateus. Então assim diz a palavra do Senhor, de Mateus 13, 31 a 33, 44 a 52. Jesus propôs aos discípulos outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, ou ser humano, pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se alinhar nos seus ramos. Jesus contou aos discípulos ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus disse aos discípulos: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, ou tesouro, coisas novas e coisas velhas. Amém. A igreja pode se sentar. Como em outros dias, mas especialmente hoje, que é festa, porque esperamos que um nome seja escrito junto a muitos nomes, que Deus assim nos abençoe na meditação, na instrução na sua palavra. Conexão com o reino, pertencimento à humanidade. Esse texto de Mateus é extremamente rico e ele nos desafia com o mesmo peso dessa riqueza. E eu quero começar oferecendo a vocês 2 parábolas novas. A primeira, um trecho da música ao vivo e a cores, lançada por Mateus Cauã em parceria com a cantora Anitta, que diz assim: a tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores. A segunda parábola, Toy Story 5, filme que mostra o quanto as relações das crianças com telas, ao invés de brincadeiras analógicas, impossibilita amizades de presença física, reflexo de uma realidade de abandono estrutural que gera e cultiva adultos de tela fria. Com certeza vocês já ouviram a Anitta cantando junto com o Mateus Cauã essa música ao vivo e a cores, tenho certeza. Se alguém não ouviu, depois vai ouvir. E Toy Story 5 foi lançado agora em junho, e é um filmaço. Sugiro que pais, e quem não é pai também, vejam com crianças. E se não for com criança, vai ver de qualquer jeito, porque vocês vão se surpreender. Estes 2 exemplos revelam a dinâmica do tesouro escondido, que é amar ao vivo e a cores, no encontro de presença, como construir amizades e brincadeiras na infância.
todo mundo se lembra, a não ser que seja um trauma, que aquele gostinho de fazer amizade na infância, brincando, é algo que a gente leva para a vida toda. A música ao vivo e a cores e o filme Toy Story 5 revelam a nossa realidade hoje. Hoje, a nossa realidade hoje. A tela fria dos dispositivos móveis não nos tem permitido desenvolver relacionamentos de presença, de encontro verdadeiro. Vocês já notaram isso? Como hoje é mais difícil as pessoas terem relacionamento de presença, de encontro verdadeiro, de toque, de abraço, de querer ir ver, de não ter medo de ir lá, encontrar alguém, de conhecer alguém. Esse consumo tecnológico consolida homens egoístas que exigem ser agradados, igualmente frios como a tela do celular. E mais, esse modelo naturaliza mulheres que foram ensinadas a agradar e a esquentar a relação, confundindo sobrecarga mental com amor, carinho e cuidado. Quantas mulheres hoje sofrem sobrecarga mental porque tem que gerir muitas e muitas e muitas coisas? Ambos, Toy Story e Ao Vivo e a Cores, ambos os exemplos denunciam a nossa cada vez maior incapacidade de ler e interpretar o contexto. As pessoas hoje não conseguem interpretar o contexto do que vivem. As pessoas hoje não conseguem ter profundidade nas relações que vivem. E interpretar parábolas depende justamente do contexto. Jesus não colocava parábolas aleatoriamente. Ele as colocava num contexto. E o contexto se alcança com pertencimento. Você só entende o contexto se você pertencer. Então, as parábolas basicamente mostram que ao se plantar a semente do reino, e Jesus usa magistralmente a imagem da semente, as parábolas basicamente mostram que ao se plantar a semente do reino, e é de forma escondida, né? Percebam, todas as parábolas, alguém esconde alguma coisa. Se quiser, depois releia. Alguém esconde. Porque quando você planta uma semente, você não planta por cima da terra, você esconde debaixo da terra. Então é escondido mesmo. Então a semente do reino, a realidade se transforma completamente. Quando você planta a semente do reino, a realidade se transforma completamente. Tanto na esfera pública, onde é privilégio do homem estar, atuar e trabalhar com a sua liberdade, quanto na esfera doméstica, em que é como se a mulher vivesse naturalmente ali dentro, sendo obrigada a cuidar, dar carinho, administrar a casa, inclusive chegando à exaustão. Quantas mulheres você conhece que não estão exauridas, estão cansadas por ter que administrar casa e pessoas? Olhe para gerações anteriores, olha para essa e pensa na próxima. Quantas mulheres não estão exauridas? Se nessas duas situações a semente do reino for plantada e escondida, e tem que ser escondida, justamente porque os outros não querem que essa estrutura, essa realidade mude, algo novo vai brotar. Se a semente do reino for plantada nas situações que nós vivemos hoje, que são situações ruins de pecado, de sobrecarga, onde uns têm privilégio e outras são dominadas, são escravizadas, se a gente plantar nesses dois ambientes, algo novo vai brotar. A semente é colocada escondida no sentido de que o homem planta a semente na sua realidade pública, com a sua liberdade, modificando essa liberdade, frustrando os planos de quem acha que os homens devem dominar as mulheres, que os homens devem e têm um poder natural, que os homens são provedores. Semente do reino transforma.
Se isso é feito de forma inicialmente pequena, escondida, com atos e palavras que vão modificando essa realidade, inclusive se negando a concordar com a validação masculina ou masculinista, essa realidade vai mudar, e vai mudar sim. No caso doméstico, a mulher coloca o fermento na massa, ela esconde, né? O fermento é escondido nas porções de trigo. E esse fermento toma toda a massa. Isso também é feito escondido. Porque são atitudes, mudanças, rebeliões que vão acontecendo dentro de casa, na invisibilidade da mulher. Porque ninguém para ver o que a mulher faz. Ninguém para ver no tanto que a mulher precisa pensar e planejar. E isso é exaustivo. Chama-se carga mental. Então, quando a mulher ela bota o fermento escondido nessas porções de trigo, é isso que ela está fazendo dentro de casa. Essa é a ação dela, plantando o reino. Todo homem já deveria ter se dado conta de que se ela parar, a mulher, a casa para. E se ela não parar, ela vai fatalmente acabar parando. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Se mudar as atitudes sendo parceiro, aí é o homem. Dividindo todas as tarefas, inclusive e principalmente a carga mental, a realidade muda para melhor e para todos. O que precisa comprar para a casa ser abastecida? O que precisa fazer para que a comida continue sendo feita? Qual o remédio que a criança toma? Onde fica o termômetro? Qual o nome do ou da pediatra? Qual dia tem reunião? Qual a pauta da reunião na escola? O cabelo da criança tem que estar arrumado? A roupa do homem tem que estar passada? Quem que faz tudo isso? Então essa é a carga mental na qual Jesus está denunciando também nessas parábolas. E por que isso é importante? Nós hoje temos um batismo de criança. E por que isso é importante? Porque estamos falando da realidade adulta que impacta a realidade de quem? A realidade adulta impacta a realidade da criança. Então, se a sua casa se divide entre um que tem liberdade e privilégio e uma que é oprimida, o que a criança está aprendendo? Esse modelo. Plantar a semente do reino é ir proporcionando alternativas a essa submissão tecnológica, alternativas à tela. É presença. Criança só se sente pertencente ao ambiente familiar, pertencente às possibilidades de novas amizades, se ela se sente segura e pertencente, conectada com seus pais. É a única forma de uma criança enxergar nos pais o reino. Pai e mãe, mãe e pai. E aí percebe nas atitudes deles, fora e dentro de casa, também a presença dos valores do reino. Porque se a criança vê que o pai bota o pé para cima esperando a cerveja gelada, ela vai reproduzir o quê? Se a criança vê que a mãe só vive na cozinha, que a mãe reproduz essas tarefas, tem que pensar em tudo, o que essa criança vai reproduzir como natural? Essa é a realidade. Portanto, então, a criança que vê que sua mãe não é sobrecarregada, vê que seu pai é um parceiro presente que divide igualmente todas as tarefas domésticas, esta criança pertencerá a este contexto de autonomia e solidariedade. Ela vai se ver pertencente. Ela fala, é aqui que eu pertenço. É nesse contexto. Não no contexto onde um sofre e o outro vive bem. No contexto onde as pessoas são solidárias, onde pai e mãe são solidários, um com o outro. Uma menina que não terá que sofrer com a carga mental, que é prever tudo o que a casa precisa, se antecipar às necessidades. Um menino que não vai naturalizar que merece ser agradado,
e vai saber elaborar suas frustrações. Porque os homens hoje, eu falo isso porque eu também sou ainda um pouco assim, não sabem elaborar suas frustrações. E o que eles fazem? Dão porrada na mulher. Então, se isso não muda, o reino não foi implantado. Essa criança, ela certamente não se verá dependente de uma babá eletrônica, como um tablet, um celular ou a televisão, com seus streamings de jogos e desenhos animados. Por isso, a semente do reino, ou o fermento, ou o tesouro, devem corresponder à justiça, à atitude daquela pessoa que negocia pérolas. Isso é lindo, porque é um homem negociando. Mas esse homem tem uma atitude diferente. No texto diz que ele negocia, e quando ele encontra a melhor pérola de mais valor, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem. E quando a gente fala de vender tudo, a gente lembra da viúva pobre, a gente lembra de Cristo, que deu tudo, deu sua vida. Então aqui o exemplo de um homem que, pelo valor do reino, por um contexto onde a criança possa crescer com uma outra forma de enxergar o mundo, da sua vida. Então aqui um exemplo de um homem que dá tudo pela vida de sua família, no sentido de uma mulher e uma criança são mais valiosas do que o privilégio de um homem. Então ele busca pagar o preço justo, inclusive que possa ser com a própria vida. Essa é a dimensão do reino. É isso que nós precisamos cultivar. E aqui nós vamos chegando à nossa conclusão. Então Jesus perguntou aos discípulos. E isso é muito engraçado, porque a pergunta tem uma resposta muito simples, pequenininha. Vocês entenderam todas essas coisas? E os discípulos respondem, sim. E é curioso que eles respondem um sim sem convicção. Parece que tem medo, ou seria dúvida. Parece um sim vazio. Porque em outras situações, quando Jesus pergunta, vocês entenderam? Eles professam a fé. Eles falam assim, este é o Senhor, este é o enviado, esse é o Salvador. Eles reconhecem Jesus. Aqui eles não reconhecem Jesus. Aqui eles falam sim, a gente entendeu. Um sim vazio, sem comprometimento. Mas aqui esse simples sim pede um clássico puxão de orelha, acompanhado de uma grande responsabilidade. Então Jesus não deixa esse sim passar. Ele diz o seguinte: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito ou do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E Jesus então termina brilhantemente, de forma instrutiva, o conjunto das suas parábolas. Jesus faz aqui uma exortação combinada com uma instrução prática. Todo discípulo e toda discípula, instruídos no reino dos céus, assumem a responsabilidade que antes era um poder apenas masculino, que detinha os recursos da família e era dono das pessoas sob o seu teto. Como que era lá? Labão tinha 2 filhas e um homem queria se casar, então ele deu com um valor 7 anos de trabalho e ainda enganando Jacó, a primeira filha. Tinha que ser a mais velha, porque tem que garantir que ela se case. É assim? Toda mulher tem que se casar. E aí, depois, ele dá a sua segunda filha em troca de 7 anos de trabalho. Essa é a relação que nós queremos. Então, Jesus, quando diz isso, de todo pai de família, ele está trazendo essa memória. Então, esse homem que era dono de tudo, aqui ele tem que dividir. É ele que autorizava tudo. Mas não só isso, além da equiparação entre homens e mulheres, ao contrário dos estudiosos da lei mosaica, muitas vezes associados à rigidez da interpretação legalista, agora devem estar comprometidos com uma administração justa e reconciliadora, valores fundamentais do reino de humanidade. Jesus conclui ordenando que se faça a partilha integral
do depósito ou do tesouro. Então aqui é uma casa para todos. Transforma a lei das proibições em lei da solidariedade, sem extinguir a lei. Mas que isso transforma as atitudes das pessoas. A opressão dá lugar à autonomia, ao cuidado e à partilha. E agora uma pergunta para a gente, para fechar. Que tal plantar a semente do reino no terreno da sua vida? Deixe esse projeto frustrar os seus e os meus hábitos egoístas, injustos. A sua preferência pelo feed infinito, ao invés de se dedicar a um encontro de presença real com alguém que está bem perto de você e precisa de você inteiramente. Que tal? Deixar de lado o egoísmo, essa tela fria, e ir encontrar quem está precisando de você. E você também precisa dessa pessoa. De quem também tem precisado de você por perto. Então que a graça de Deus se manifeste assim nas nossas vidas. Amém.